boa noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para garantir a transparência da informação. E esse é um dos principais compromissos do Jogo do Poder, que recebe hoje dois representantes da bancada federal do Rio de Janeiro. Pelo PT, Edson Santos. Boa noite, deputado. Boa noite, é um prazer estar contigo aqui, Ricardo, e os ouvintes da CNT. Pelo PMDB, o deputado Eduardo Cunha. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Edson Santos. Boa noite, telespectadores. Essa semana foi uma semana particularmente agitada em Brasília, e principalmente para nós fluminenses, para nós que moramos, residimos no Rio de Janeiro. Isso porque o Senado aprovou um substitutivo do senador Vital do Rego, do PMDB de Pernambuco, que redistribui os royalties do petróleo entre todos os estados brasileiros, prejudicando enormemente os estados produtores, especialmente o Rio de Janeiro, que já em 2012 parece que já perde 3 bilhões de reais. Muito bem. Como vocês avaliam essa derrota do Rio de Janeiro no Senado na última quarta-feira? Que impacto real essa decisão, caso prevaleça, vai provocar nos cofres do Rio de Janeiro, deputado Eduardo Cunha? Veja bem, se criou desde o ano passado, quando começou a se discutir a mudança do sistema de concessão para o sistema de partilha, um clima anti-Rio de Janeiro dentro do Congresso Nacional. Nós todos que fazemos parte da legislatura passada e fazemos nessa, sentíamos isso dentro dos plenários, tanto da Câmara quanto do Senado. Chegávamos à conclusão que os royalties eram um ganho indevido que nós tínhamos. Esse é um grande problema que a gente tinha. Não se trata só deles quererem mais recursos para ele. Não adiantava os estados não produtores e municípios não produtores obtiverem mais recursos. Eles só queriam mais recursos em detrimento do Rio de Janeiro. Essa é uma realidade política que a gente não pode fugir que aconteceu. Esse clima existe. O que ocorre é que nós temos uma federação. Temos um pacto federativo. Esse pacto federativo pressupõe que nós temos receitas, ganhamos mais com determinados itens de receita e perdemos com outros. O Rio de Janeiro não tem ICMS na origem do petróleo, o Rio de Janeiro recebe a menor participação no Fundo de Participação dos Estados, o FPE, na distribuição da CID o Rio também é prejudicado, quando você vai na compensação das exportações da Lei Candir, o Rio também não recebe no mesmo tamanho que ele contribui e nos royalties do petróleo, nós recebemos uma parcela significativa. Outros estados têm ganhos em outros itens, eles não levavam isso em consideração. Então, cabe aí, nesse momento, o xerife da federação, que é o Poder Executivo, é que tem que botar ordem nessa confusão. O que fizeram com o Rio de Janeiro semana passada foi um absurdo. Tiram 3 bilhões de reais de estados e municípios. Tem município que vai perder praticamente 70% da sua receita, como Quissamã, por exemplo. E não está tirando essa falácia que o relator está dizendo, que está perdendo a expectativa futura. Não, está perdendo a futura e a presente, porque está tirando o dinheiro que a gente recebe hoje. Não é essa história que ele faz um cálculo maluco que ninguém entende, não consegue provar a origem desse cálculo, tem uma previsão de aumento de receita absurda e põe um percentual de compensação para isso, para dizer que nós não vamos perder, que não existe. Deputado Edson Santos, o senhor concorda com a palavra do deputado Eduardo Cunha quando ele diz que há um clima de animosidade em relação ao Rio de Janeiro? Ou seja, o que os estados não produtores querem não é somente dinheiro, eles querem especificamente tirar essa importância do Rio de Janeiro. É isso mesmo? Ou seja, a ideia é prejudicar o Rio? Há um sentimento de ataque ao Rio de Janeiro, isso a gente percebe diante de algumas manifestações de deputados na Câmara que pensam não só em seu estado, mas que buscam retirar do Rio de Janeiro, parecendo que isso é uma vingança ou algo pessoal em relação ao nosso estado, quando na verdade o Rio de Janeiro tem uma importância muito grande para o Brasil, deve ser visto dessa forma, né? E quando o Rio de Janeiro vai bem, o restante do Brasil tem sua imagem muito bem divulgada no exterior. O fato de nós termos aqui a Olimpíada pelas características da cidade do Rio de Janeiro, do povo do Rio de Janeiro, e que representa muito bem, né, o que é o povo brasileiro. Eu acho que nesse caso aí dos royalties, há uma perda imediata, né, do estado do Rio de Janeiro e principalmente dos municípios
do Rio de Janeiro. Vim conversando hoje no avião com o prefeito de Cachoeiro de Macacu, que vai ter uma perda absurda em sua receita, e são municípios que dependem dos royalties e do fundo de participação, né? Sendo que os royalties têm um peso bem maior em suas receitas. Então, quer dizer, eu acho que é preciso reverter esse clima na Câmara Federal. Acho que o governo federal, o Poder Executivo, ele tem que entrar nessa discussão, tem que dispor de mais recursos de forma a preservar, né, o orçamento do Rio de Janeiro. Nós temos aqui, quer dizer, o senhor e o deputado Eduardo Cunha são da base do governo. O deputado Eduardo Cunha do PMDB e o senhor do PT, partido da presidente Dilma. O senhor não acha que a União colaborou muito pouco no sentido de construir esse entendimento que acabou não acontecendo, ou seja, abriu mão apenas de 1 bilhão e 800 milhões, 0,15% da sua receita de 860 bilhões, e impõe ao Rio de Janeiro uma perda de 6% do seu orçamento, ou seja, é uma situação absolutamente desigual e covarde com o Rio de Janeiro. O governo federal não tinha a responsabilidade de como, digamos, das três forças que participam dessa negociação, estados não produtores, estados produtores e União, ter tido um pouco mais de flexibilidade para a construção desse acordo. O que parece é que não só o governo não entrou, não se dispôs a flexibilizar a parte que lhe compete, como também impediu que as petroleiras pagassem um pouco mais dessa conta. Ou seja, restou essa conta, foi pendurada, foi espetada nos municípios produtores apenas. Uma situação absolutamente desigual, inaceitável para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. Olha, eu acho o seguinte, a mudança de modelo, eu defendo o modelo de partilha como forma da União, do Estado brasileiro, se apropriar da riqueza da receita de petróleo, da exploração de petróleo, e com isso prover serviços na população, de serviços essenciais ao Brasil, né, para que o Brasil dê um salto no âmbito da educação, da ciência e tecnologia e vários outros segmentos o qual o modelo de partilha visa beneficiar. Acho que a discussão que ocorreu o ano passado propiciou chamar-se a atenção para o volume de royalties que o Rio de Janeiro recebe. E isso despertou a cobiça de outros estados, o que gerou esse clima de beligerância em relação ao Rio de Janeiro. Ricardo, só faço um reparo. Quando se fala das petroleiras, na verdade, a grande petroleira que explora petróleo no Brasil chama-se Petrobras. O Brasil, felizmente, tem uma empresa de petróleo que tem a condição de dar conta da exploração de petróleo no pós-sal e também terá a condição, buscamos dar a condição da Petrobras cumprir com sua função no pré-sal. Inclusive, o ano passado, ter tido um movimento de capitalização da Petrobras para dar conta desse desafio. Eu sou um dos que sou contrário a envolver recurso, né, do plano de investimento da Petrobras nessa discussão. Eu acho que a Petrobras ela tem como tarefa dar conta da exploração do petróleo, e nomeadamente o petróleo do pré-sal, e o Rio de Janeiro também ganha com isso. Dos 224 bilhões que o Rio de Janeiro faz jus, que a Petrobras tem no seu plano de investimento, 101 bilhões estão voltados não há dúvida que o Rio de Janeiro ganha, não há dúvida que o Rio de Janeiro ganha, mas a proposta do governador Cabral de reajustar, por exemplo, a participação especial... Mas aí com a Petrobras. Exatamente isso, de você reajustar o valor da participação especial, que quando foi criada tinha o preço do barril do petróleo a $15 e hoje o barril está a mais de 100. Não seria justo esse reajuste? Esse reajuste me parece que não é quebra de contrato. Não é quebra de contrato, e nesse ponto eu discordo, que foi feito, mas nesse ponto eu discordo do Edson Santos sobre a forma de a gente não cobrar das petroleiras. Vou explicar por quê. Em primeiro lugar, a União tem apenas 30% do capital da Petrobras. 70% do capital da Petrobras está na mão de investidores. Dentre eles, Warren Buffett, fundos de pensão, fundos de investimento, investidores milionários, que têm 70% do capital da Petrobras. Em segundo lugar, o pré-sal que está licitado hoje, a Petrobras está em joint venture, a Petrobras tem 40% na maioria dos campos, a British Petroleum tem 40%, a Galp tem 20%. A OGX do Ike Batista vai produzir metade do que a Petrobras produz hoje
em barris de petróleo e vai ser contribuinte disso. Então, essa história que nós não vamos tirar da Petrobras. Em quarto lugar, nós temos um problema mais grave. O governo obriga a Petrobras a subsidiar, para não ter aumento de inflação, no preço da gasolina. A Petrobras não pode cobrar do consumidor o preço da gasolina de acordo com o preço do barril de petróleo. Então, a Petrobras perde 9 bilhões de reais por ano hoje, porque simplesmente tem que subsidiar a inflação do Brasil. Então, está tirando 9 bilhões de reais da capacidade da Petrobras investir, que é muito maior do que o volume de dinheiro que estão pedindo. Então, eu não estou... Se a União, se a gente entende que vai faltar dinheiro para a Petrobras investir, para que possamos cumprir o seu plano de negócio, vai a União, pega a parte que ela está colocando, coloca como aumento de capital da Petrobras nos seus 30% e chama os investidores que têm 70% para botarem a sua parte. Mas não os estados e municípios do Rio de Janeiro subsidiarem os investidores estrangeiros no plano de negócio da Petrobras. Essa é a minha discordância. Eu vou fazer um rápido intervalo e no próximo bloco eu quero saber a posição do deputado Edson Santos sobre o mesmo assunto. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje discutindo novamente a questão dos royalties do Rio de Janeiro com participação dos deputados Eduardo Cunha, do PMDB, e Edson Santos, do PT.